Explicação detalhada sobre o livro de Filipenses. O livro de Filipenses é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma, por volta do ano 61 d.C. Foi endereçada à igreja na cidade de Filipos, localizada na Macedônia, atual Grécia. Uma comunidade cristã muito querida por Paulo, pois foi a primeira igreja fundada por ele na Europa, Atos 16, 12 a 40. Diferente de outras cartas de Paulo, que frequentemente corrigiam erros doutrinários, Filipenses é uma carta de encorajamento e gratidão. Ele escreve para agradecer os filipenses pelo apoio financeiro ao seu ministério e para incentivá-los a permanecerem alegres, unidos e firmes na fé, apesar das dificuldades. Temas principais do livro de Filipenses: alegria e contentamento em Cristo. Apesar de estar preso, Paulo expressa uma alegria profunda e inabalável, demonstrando que a felicidade do cristão não depende das circunstâncias externas, mas do relacionamento com Cristo. Versículo-chave: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4. Explicação: a alegria verdadeira vem de Deus e não das situações da vida. Paulo mostra que podemos ser felizes mesmo em tempos difíceis. A humildade e o exemplo de Cristo. Paulo ensina que os cristãos devem seguir o exemplo de Jesus, que, mesmo sendo Deus, se humilhou e serviu aos outros. Versículo-chave: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 5 a 7. Explicação: os cristãos são chamados a viver com humildade, colocando os outros em primeiro lugar, assim como Jesus fez. A vida cristã como uma corrida para o alvo. Paulo usa a metáfora da corrida para mostrar que a vida cristã exige foco, perseverança e esforço contínuo até alcançarmos a eternidade com Cristo. Versículo-chave: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14. Explicação: o cristão não deve se prender ao passado, mas olhar para frente e continuar crescendo espiritualmente. Paz e confiança em Deus. Paulo ensina que, em vez de se preocupar, o cristão deve orar e confiar em Deus, recebendo assim uma paz que excede todo o entendimento. Versículo-chave: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4, 6. Explicação: a oração é a chave para enfrentar preocupações e ansiedades, pois nos aproxima de Deus e nos traz segurança. A força em Cristo. Paulo ensina que nossa força vem de Cristo, independentemente da situação que enfrentamos. Versículo-chave: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Explicação: esse versículo não significa que podemos fazer qualquer coisa, mas que podemos suportar qualquer situação com a força que Deus nos dá. Estrutura do livro de Filipenses. Capítulo 1. Encorajamento para permanecerem firmes na fé e alegres, mesmo diante de dificuldades. Capítulo 2. Exemplo de humildade e serviço de Cristo, o modelo a ser seguido pelos cristãos. Capítulo 3. Advertência contra confiar na própria justiça e exortação a buscar o alvo eterno. Capítulo 4. Chamado à paz, ao contentamento e à confiança na provisão de Deus. Conclusão: o principal ensino de Filipenses. O livro de Filipenses nos ensina que a verdadeira alegria vem de Cristo, não das circunstâncias. Devemos viver com humildade e amor, seguindo o exemplo de Jesus. A vida cristã exige perseverança e foco no prêmio eterno. A oração e a confiança em Deus nos trazem paz. Podemos enfrentar qualquer situação com a força que vem de Cristo. Mesmo escrito em meio a dificuldades, Filipenses é uma carta de encorajamento, fé e esperança. Ela nos lembra que Cristo é suficiente para nos sustentar e nos dar a alegria verdadeira, independentemente das circunstâncias. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.